Vamos começar falando desta organização criminosa, o PCC. Jovem Pan, em cima deste assunto. O coronel Pedro Luiz de Souza Lopes, responsável pelo setor de inteligência da Polícia Militar de São Paulo, afirmou nesta quinta-feira que existe uma preocupação real sobre a atuação do PCC nas eleições desse ano, ajudando vereadores, candidatos a prefeito em todo o país. Segundo ele, o envolvimento da facção no pleito municipal é muito maior do que se imagina. Vou repetir, o envolvimento do PCC nos pleitos municipais é muito maior do que se imagina e está ocorrendo de uma forma generalizada por todo o país. O coronel afirma que há uma preocupação, não só em relação ao dia da eleição, mas principalmente sobre o financiamento das campanhas. Além de revelar que quanto menor é o município, mais vulnerável à ação do primeiro comando da capital ele estará. De acordo com a inteligência da PM, já ocorreram reuniões com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para tratar do assunto. No Rio de Janeiro, o TRE Carioca já enviou um pedido formal ao Tribunal Superior Eleitoral para que até mesmo as forças federais fiquem de prontidão e prestem atenção nas eleições. Isso em razão de uma grande, real e efetiva ameaça de que o crime organizado vai exercer sobre a liberdade de voto do cidadão, sobretudo nas comunidades mais carentes que são controladas e dominadas por sua ação. Vamos discutir um pouco esse tema, meu querido Diego Tavares. PCC infiltrando-se em todos os setores da sociedade. Por que eles querem prefeituras e querem vereadores? Por causa de emendas parlamentares, licitações municipais, prestação de serviços públicos. Eu quero te ouvir com relação a esse grande perigo dessa organização criminosa se infiltrando em todos os ramos, lavando dinheiro em vários negócios, postos de combustíveis. Dizem aí que há quase 1.500 postos de combustíveis que são do PCC e outras áreas também. Quero ouvir você, Diego Tavares. Bom, boa tarde, Fernando Capês, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada e a todos que nos acompanham em todas as plataformas da Jovem Pan News. Professor Capês, a notícia é gravíssima, a notícia deixa a todos nós aqui apavorados, mas essa notícia, infelizmente, não é nova. Não é de hoje que o PCC transita no meio político. Eu digo sempre aqui, não é novidade para ninguém. Além de eleger muitos políticos, além de patrocinar muitas campanhas, o PCC já forma há muito tempo seus próprios advogados. O PCC já infiltrou pessoas na magistratura, no Ministério Público, tem pessoas infiltradas entre as polícias civis, a polícia militar, até mesmo na Polícia Federal. A organização criminosa, de fato, está profundamente entranhada no Estado. Assim como no Rio de Janeiro nós temos o Comando Vermelho profundamente entranhado na estrutura do Estado, como demonstrou a apuração do caso Marielle Franco, por exemplo. Enfim, isso é resultado de uma negligência de anos de negligência a respeito do grave problema do crime organizado. E eu tenho dito aqui nessa mesa sempre, toda vez que eu tenho oportunidade, enquanto os nossos dirigentes, enquanto a nossa classe política não se der conta de que é necessário uma declaração de guerra ao crime organizado, de que é necessário enfrentar o crime organizado com todo o nosso poder, e não ficar escondido atrás de justificativas como, olha, não podemos fazer isso porque isso não é coisa de um Estado democrático de direito, nós vamos sofrer com esse problema e esse problema vai se agravar. E é muito importante que nós saibamos que o PCC, essas facções criminosas, estão utilizando as ferramentas do Estado Democrático de Direito já há muito tempo. Agora estão utilizando o nosso sistema eleitoral, o nosso processo eleitoral, mas eles se valem de todas as ferramentas que a nossa Constituição disponibiliza para destruir o Estado Democrático de Direito. Não é por outro motivo que nós já temos uma das nossas principais capitais do Brasil, o Rio de Janeiro, mais de 50% tomada por facções criminosas e pelas milícias.
Então, o que o Brasil precisa é deixar de normalizar o problema do crime organizado. Entender que nós temos em atividade aqui no território nacional verdadeiras organizações terroristas que vão tomar o controle do Brasil se nada for feito a curto prazo, porque nós já não temos mais tempo de soluções paliativas, não temos mais tempo de ficar enrolando isso, empurrando com a barriga. O Brasil pede uma solução e pede já. Do contrário, em pouco tempo, eu sinto informar nossa audiência, mas nós seremos um narco-estado. Maria De Carli, a questão fundamental é a lavagem de dinheiro. O PCC está lavando dinheiro de todas as maneiras possíveis e agora constrangendo eleitores. É muito fácil constranger se tem uma determinada região. Se não vier um número de votos para aquele candidato, essa região vai ser penalizada. As pessoas que moram naquele local. O que fazer para estancar este câncer em plena metástase chamado crime organizado em nosso país? Olha, antes de responder a sua pergunta, eu queria chamar a atenção para algo que você disse, professor Capês, sobre quanto menor o município, mais vulnerável ele é. E, de fato, isso é uma matéria que eu li recentemente sobre os esquemas do PCC no município de São Paulo, falavam justamente disso, que quanto menor, na questão da inserção municipal, eles conseguem ter mais poder, justamente por estar mais localizado. É mais fácil adentrar em municípios do que na esfera federal, onde eles seriam diante de 500 deputados. Então, o esquema aí já é bem estruturado, como o colega Diego também mencionou, que eles já estão há muito tempo nesse business, né? A gente pode chamar assim. O problema é que o crime organizado virou um negócio muito lucrativo, com um lucro bilionário. Eu também li recentemente que o PCC não tem mais onde pôr dinheiro. Vejam vocês a que fim chegamos. Virou endêmico a questão do crime na política do Brasil, e isso é perigoso. Eu acho que tem que ser mesmo. Tolerância zero. Eu acredito que a gente tem que montar mecanismos, principalmente de transparência, juntamente com a Polícia Federal, investigar, trazer integração entre todas as esferas policiais possíveis e imaginárias, que o nosso Polícia Civil, a própria GCM, investigar. Chama também a atenção de como esse assunto é importante, né? A questão da segurança aqui no município de São Paulo, principalmente, trazendo para cá, né? Os principais candidatos à prefeitura deste ano de 2024 têm em suas chapas coronéis da reserva e coronéis da ativa, para vocês verem a importância que a questão da segurança tomou. Eu acho que é muito grave e eu acredito que deve ser mais por esse caminho de tolerância zero mesmo. Ana Beatriz Hirsch, o que você acha dessa questão? Quer dizer, agora até há denúncias de que empresários que vão participar de determinadas licitações acabam sofrendo ameaças. Nós tivemos uma operação aqui do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, com a Polícia Civil Paulista, e que foram asfixiados ali 8 bilhões de reais bloqueados no primeiro comando da capital. E também denúncias localizadas no município de Mogi das Cruzes, a 50 quilômetros da capital paulista. Eu gostaria de ouvir você. Capês, boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde para a nossa audiência. Vou pedir licença porque a minha filhinha de 5 anos hoje me pediu para mandar um beijo para ela ao vivo. Filha, quando você sair da escola eu te mostro isso. E vamos falar um pouquinho agora do PCC e da influência dele nas eleições municipais. Eu acho que o Diego e a Maria acabaram por pontuar algumas questões que são de extrema relevância, em especial no que diz respeito aí à necessidade de ter uma integração das forças policiais para tentar combater de forma um pouco mais eficiente esses criminosos. E aí eu lembro vocês que a gente chegou num momento em que não é só... Eu acho que assim, a esfera política, ela é mais uma prova do quão dentro da sociedade o crime organizado hoje está. E a gente fala muito do Rio de Janeiro, mas é no Brasil todo e temos visto uma atuação internacional do PCC, o que é muito preocupante e é o motivo pelo qual a gente vê esforços aí do ministro Lewandowski para tentar articular, de alguma forma, uma atuação policial integrada. Porque só com inteligência a gente vai conseguir entrar, e vejam essas últimas operações que a gente tem tido notícia, elas têm prejudicado as operações do PCC, elas têm bloqueado muito dinheiro. E olha as cifras que a gente comenta sobre o PCC. A gente fala em bilhões. Gente, bilhões, a gente não consegue nem imaginar o que são bilhões. Imagina que isso é dinheiro que vem de droga, é dinheiro que vem de gente que acaba sendo assassinada. É uma situação que é
absolutamente trágica. E aí, sobre essa questão da inserção nos municípios menores, eu acho que isso acaba sendo um pouco lógico, dado que quando você tem menos pessoas, você consegue, de alguma forma, se infiltrar com maior facilidade. E é exatamente isso que acontece. Só que num estado como São Paulo, por exemplo, em que existem muitos municípios, a gente acaba tendo microcentros de atuação do crime organizado que acabam por infectar o estado todo. Então, é uma situação, assim, que acho que ninguém aqui na mesa discorda da gravidade e que precisa ser enfrentada com inteligência acima de tudo. Leandro Ferreira, muito boa tarde. Nós recebemos pesquisas aqui, amplamente divulgadas, de que as facções criminosas em conjunto em todo o país chegaram a movimentar quase 350 bilhões de reais. Quando chega num volume como esse, em que elas são titulares de empresas, estamos falando em PCC, possivelmente dono de mais de 1.500 postos de combustível em todo o país, lavando dinheiro, pretendendo entrar em todos os setores, restaurantes, danceterias, licitações públicas, e agora tem interesse específico em fazer políticos, não necessariamente para controlar as leis, mas controlar as obras públicas para poder participar de licitações nas quais eles ameaçam concorrentes. Tiram qualquer concorrência, claro, acabam fazendo essa obra não só para lavar dinheiro, mas para conseguir um preço que não é o melhor, porque você tira o caráter competitivo da licitação. Você, um economista, qual o impacto que o crime organizado pode provocar em nosso país, seja em dano à imagem, já há países na União Europeia, dos Estados Unidos, criticando o Brasil, seja na inibição de novos investimentos, seja no número de vítimas que faz. Qual a sua avaliação sobre isso, economista, brilhante economista, nosso professor Leandro Ferreira? Capês, boa tarde, audiência da Jovem Pan, um prazer estar aqui com vocês. E eu vim pensando nessa notícia, Capês, não exatamente apenas no seu aspecto econômico. Vim pensando justamente naquilo que está contido na sua obra, lançada recentemente, Lavagem de Dinheiro, com a Fábia, nossa amiga, justamente a respeito de como se tipifica a lavagem de dinheiro e como isso hoje, no caso do PCC, alcança mais do que uma questão jurídica, chega de fato a impactar, como você disse, a economia pública, que é outra coisa também que é tipificada, crimes contra a economia pública, evasão de impostos, concorrência desleal, né? Ou então a predação de alguns mercados, como a gente vê ocorrendo. Me parece que essa, como disse o Diego aqui mais cedo, é uma consequência de algo que a gente vê crescendo há bastante tempo. Nós tivemos agora a manifestação da polícia aqui em São Paulo a respeito disso. Eu vi notícias, não sei se você viu, Diego, lá no ABC, isso inclusive afetando diretamente os poderes executivos, não só aquele vereador, né, que é capturado pelo PCC ou que tem relações e tal, chega a de fato impregnar candidaturas majoritárias. A gente tem aqui no caso da região metropolitana de São Paulo até um prefeito diretamente acusado disso, né? Então, eu entendo que é algo que prejudica a sociedade em vários aspectos. O econômico é um deles, né? E pode acarretar. O Brasil, recentemente, acho até que corretamente, por iniciativa lá do Paulo Guedes, pleiteou um lugar na OCDE, né? Esse é o tipo de coisa que faz com que as avaliações em relação ao histórico do país comprometam iniciativas até em âmbito internacional, como a participação desses organismos de cooperação econômica. Muito bem. Olha, gente, essa é uma questão extremamente grave. Ela não tem bandeira partidária, não tem direita, não tem esquerda. Ela corrói as estruturas do Estado brasileiro. E o crime organizado, ele opera 24 horas por dia. O crime organizado não tem licença, não tira férias, não para no final de semana, não obedece a entraves burocráticos, não entra em polêmicas jurídicas, tem um tribunal que toma decisões e executa imediatamente e está crescendo cada vez mais. E não paga imposto. Claro, não paga imposto também, pelo contrário, draga recursos da sociedade para fins ilícitos. Então é muito importante, temos uma organização hoje internacional, que é o PCC,
Comando Vermelho também, e várias outras organizações, mais de 100 organizações criminosas, denominações em todo o país. Desejamos força ao Ministério Público, à Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, às guardas municipais, às receitas federal, estadual e municipal, às prefeituras, a todos que atuam em sistema de força-tarefa. Vamos unidos, estaremos aqui cobrindo e apoiando esse trabalho. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, realizada nesta quinta-feira, revelou uma aliança inédita entre as duas maiores facções criminosas do Brasil, o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Um agente da corporação é apontado como articulador desta união entre as duas maiores organizações criminosas do país, Comando Vermelho e primeiro comando da capital, que é feita para facilitar o transporte de grandes quantidades de cocaína para o estado fluminense, Rio de Janeiro. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em residências do Rio de Janeiro e São Paulo e também em um presídio. Então, quer dizer, não bastasse as organizações serem poderosas, elas estão se unindo, Diego. Agora, quer dizer, nenhuma contra a outra nós vamos ter. Pois é, Capês, no mundo das redes sociais isso aí é chamado de collab. O que o PCC e o Comando Vermelho estão fazendo agora, né? Daqui a pouco só vai faltar cada um ter o seu perfil no Instagram para publicarem coisas juntos. Mas brincadeiras à parte, Capês, de fato, o cenário só piora quando a gente fala de crime organizado. Nós repercutimos aqui no começo da semana uma notícia de que a máfia italiana estaria utilizando a vulnerabilidade do nosso sistema de justiça para lavar dinheiro. Já também há algum tempo descobriu-se aqui células atuando em nome do Hamas. Há algum tempo também nós repercutimos atividades da máfia japonesa aqui no Brasil, a Yakuza. Tudo isso é reflexo desse ambiente de permissibilidade que existe no Brasil, que favorece com que aqui se torne um solo fértil para que essas organizações plantem aqui as suas sementes. E essas sementes, olha, como nós estamos aqui repercutindo, florescem cheias de vida, cheias de saúde, infelizmente, para a sociedade, que cada vez mais se torna refém da violência urbana, refém da fragilização das instituições, que, como o Leandro trouxe de forma muito acertada, deixando que o crime prospere aqui, com essa potência, acabam perdendo a sua credibilidade, tanto em relação à confiança da sociedade nas instituições, quanto em relação à confiança dos agentes externos nas instituições brasileiras. Então, é um cenário terrível, é um cenário de terra arrasada, e eu refaço aqui o meu pedido do meu comentário anterior, da pauta anterior, que as nossas autoridades se deem conta de uma vez de que o que está acontecendo hoje no Brasil é uma guerra pelo nosso território, é uma guerra pelo controle, pelo poder, pela soberania do nosso Estado. A nossa Constituição veda expressamente a formação de territórios paralelos dentro do Brasil, e território paralelo é o que nós mais encontramos aqui. As penitenciárias são territórios paralelos que são comandados pelo crime organizado. Dentro das favelas nós encontramos territórios paralelos onde uma viatura de polícia não pode entrar, porque, do contrário, todos os policiais da viatura perdem a vida. Nós temos, como eu disse, uma das principais capitais com seu território mais da metade tomado por facções criminosas e milícias. Então isso é um absurdo, não é racional, não é razoável que nós normalizemos esse tipo de situação. Fica aqui o meu apelo às autoridades para que se reconheça logo de uma vez a gravidade desse problema, para que nós sigamos sendo um Estado democrático de direito, ao invés de nos convertermos em um narco-estado, como eu disse anteriormente. Diego, acho que você está correto, eu compartilho da sua indignação quando fala deste tema, né? Mas vale lembrar que essa ação que cumpriu mandados de prisão contra essa associação entre Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, as facções de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ela tinha como principal alvo um policial civil. Um policial civil que articulou a aliança. Um policial civil que levou adiante, dentro de um presídio, inclusive, onde cumpre pena uma das lideranças dessa aliança, né, a articulação entre PCC e Comando Vermelho. O outro mandado de prisão que foi cumprido, no caso da cidade de São Paulo, foi no Itaim Bibi.
não foi num rincão, num bolsão de pobreza onde a polícia não entra. É onde tem polícia na porta, mas para proteger o cara que está na cobertura daqueles prédios que a gente vê lá. Então, eu acho que sim, existem territórios paralelos. A própria penitenciária, o sistema prisional, como você disse, é muitas vezes controlada pelas facções, mas nós estamos falando de peixe grande. E peixe grande mora na Zona Oeste, no Itaim Bibi, onde se cumpriu isso aqui, e tem também a ver com o alto escalão da polícia, né, como é o caso aqui desse policial civil do Rio de Janeiro, que foi preso, acusado de participar da articulação dessa aliança. Está na elite, está em territórios vulneráveis dominados pelo crime organizado, o que é pior, está no setor público. Maria De Carli, no momento em que o país está dividido, o crime organizado se une. O que pode representar essa ameaça? De fato, bastante perigosa, né? Porque a polarização, ela só traz desaventos e brigas, e ver que uma organização criminosa, ela possui consistência e unificação, temos muito a refletir sobre como a nossa sociedade está estruturada. Mas eu queria chamar a atenção aqui para alguns dados sobre o nosso país, né? Parece-me que somos o segundo maior consumidor de cocaína e o primeiro consumidor de crack. Então, se a gente continua com um mercado como esse, o crime vai ficar por aí por um bom tempo. O que eu quero chamar a atenção é que isso é um problema multifacetado, ele é então é um problema de saúde pública, é um problema de econômico, é um problema de segurança, é um problema de assistência social. Então, assim, a gente precisa fazer uma força conjunta para, de fato, cortar pela raiz todo esse problema. E justamente ser investigativo, que aparentemente a investigação não consegue acompanhar a velocidade que as coisas andam no dia a dia do crime, né? A gente vê a polícia que faz um trabalho investigativo, eles não conseguem acompanhar a velocidade, e também target os outros lados que também precisam de um olhar mais atento e cauteloso para isso. Eu queria também falar de uma outra coisa, que é a questão de como o crime ele se diversifica, virou um business, virou um negócio muito diversificado. A gente vê o crime infiltrado na indústria de ônibus aqui em São Paulo, né? Vimos as matérias sobre isso. A gente vê o crime infiltrado com a questão do lixo, com a questão do uso e ocupação de solo. Quem aqui em São Paulo que mora aqui sabe, na Zona Sul, os lotes irregulares, quem controla é o crime. E a lavagem de dinheiro, e eles inovaram, diversificaram como eles obtêm o lucro. Também não só pela droga, né? O que torna mais perigoso ainda a situação. Ana Beatriz. Capês, eu queria fazer só um comentário sobre a fala dos meus colegas, porque assim, todos pareceram um pouco surpresos com essa grande aliança entre o PCC e o Comando Vermelho, e tem algumas coisas que a gente precisa colocar no lugar. Primeiro é que isto não é exclusivo do crime organizado. Se você pensar, até mesmo no nosso governo, em que a gente fala tanto de polarização, recentemente nós tivemos um exemplo em que esquerda e direita se juntaram porque viram naquele momento um objetivo comum, que era justamente a anistia das multas decorrentes do não cumprimento das cotas nas últimas eleições. Então, a gente tem, mais uma vez, a repetição daquilo que a gente percebe em alianças em momentos específicos com objetivos comuns. Isso não é exclusividade do crime organizado. Muito embora a gente saiba que até pela estrutura dessas organizações criminosas, esse tipo de aliança tende a não durar muito, porque um vai tentar mandar mais do que o outro, vai tentar ganhar mais do que o outro. Inclusive, recentemente, a gente noticiou aqui umas crises do PCC exatamente por conta desse conflito com relação ao comando. Então, isso, por si, não acho que gere um alerta ainda maior do que aquele que a gente estava comentando na primeira notícia que a gente deu, que é exatamente essa infiltração, e o Leandro trouxe muito bem que a aliança que a gente está comentando agora partiu exatamente de um policial. Isso sim é o mais grave dessa notícia. Por quê? Porque o policial, ele tem que nos defender. Ele tem que evitar que essa aliança se forme e não figurar como um interlocutor para que ela aconteça. E aí é nesse momento que a gente vê a raiz e a profundidade do problema que a gente está enfrentando, o que nos leva novamente à necessidade de buscar soluções de inteligência para enfrentar o verdadeiro problema. Mas aí, Ana, só fazendo um adendo na tua fala, de fato, foi um policial, como o Leandro também ressaltou aqui. Mas eu vou parafrasear aqui o nosso colega delegado Palumbo, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Meus parabéns, Palumbo.
tudo de bom para você. Palumbo diz que o policial que é flagrado desse tipo de situação, ele nunca foi um policial. É um bandido travestido de policial. Sim. E como eu disse também, não é novidade, o PCC já faz isso há muito tempo, o Comando Vermelho faz isso há muito tempo, banca os estudos de pessoas justamente para que sejam aprovados nos concursos dessas instituições. Então isso não surpreende. Eu acho que, de fato, o maior perigo desse tipo de união entre PCC e Comando Vermelho, como nós estamos repercutindo aqui, é que essas facções investem muito pesado no seu poderio bélico. Eles compram as melhores armas. Eu lembro quando teve aqui no ano passado um furto de metralhadoras .50 em Barueri, em um quartel-general do Exército. O crime organizado não adquiriu essas metralhadoras sob a justificativa de que seriam equipamentos obsoletos. Então imaginem vocês aí em casa o que tem disponível ao crime organizado em termos de armamento. E eles compram esse armamento para guerrearem entre si, não para guerrear contra a polícia, que infelizmente tem um armamento muito inferior que do crime organizado. Agora imagina numa união entre Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, eles empregando esse tipo de armamento contra as forças policiais. Essa guerra é extremamente desigual. Nós repercutimos os dados aqui. O PCC tem hoje cerca de 40 mil membros ativos. É um exército, é um verdadeiro exército. Movimenta por ano R$1 bilhão. Então, esse tipo de notícia, muito embora eu concorde com você, não surpreende muito, embora seja assim uma união, acho que inédita na história das facções criminosas, deve levantar um alerta, sim, das forças de segurança pública, e é muito preocupante, principalmente para a sociedade que vai estar no meio desse fogo cruzado. Ô Diego, eu queria só acrescentar o que você falou sobre a questão das faculdades, do investimento que eles fazem, né, para entrar a nova leva de potenciais criminosos, né, para integrar a organização, que é o fator também atratividade do crime, né? A gente perde os jovens justamente porque o crime, eu não estou fazendo apologia ao crime, mas é um fato. O crime, ele é atrativo ao jovem, é um lucro bem maior do que seguir uma educação tradicional, onde a gente tem as escolas sucateadas atualmente no nosso país, que não dão conta de fazer frente a essa competição. A verdade é que a arma mais perigosa e letal que o crime organizado tem é o dinheiro ilícito que ele lava. Porque com esse dinheiro ele corrompe as autoridades. Ele não precisa eliminá-las, eles as coopta e passam a integrar a sua estrutura. E é de lá que vem as informações de que necessita para prosseguir com as suas atividades ilícitas.